Olá, começando mais um Painel Saúde, programa que conta sempre com o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. O programa Painel Saúde dessa semana fala sobre dúvidas em oncologia. E você, tem alguma dúvida em oncologia? Participe do programa conosco pelo e-mail painelsaude@gmail.com. Aqui no estúdio a gente recebe novamente com muito prazer, ele que é o nosso articulador, sempre que ele pode, ele está aqui às terças-feiras, Dr. Gilson Delgado, diretor técnico do Instituto de Oncologia de Sorocaba, que leva o nome dele, e também a psicóloga com formação em psico-oncologia e luto, doutora Rita Maciel. Vou começar pelas mulheres hoje, Dr. Gilson. Rita, tudo bem? Tudo bem, Fábio? Seja bem-vinda novamente ao Painel Saúde. Nós estamos fazendo 2 terças-feiras seguidas. Semana passada eu comecei com o senhor, nessa semana com a Rita. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. E vamos lá, né? Boa noite, Rita. Boa noite. Já estamos nos cumprimentando. Nosso programa ele foi às ruas. Eu achei muito interessante. Repórter esse tipo de cinematográfico Renato, para saber da população. Fomos no centro de Sorocaba para saber se as pessoas têm muitas dúvidas em oncologia. E é comum, viu, doutor? Tenho certeza. Vamos ver se a gente pode ajudar, não é, Fábio? Vamos lá, vamos lá. O nosso primeiro depoimento vem da Francine, que ela tem uma pergunta e uma dúvida em oncologia. Vamos ver. A minha pergunta é a seguinte: eu já tive um tio que sofreu de leucemia, então eu gostaria de saber se existe algum tipo de tratamento que seja menos invasivo e alguma maneira de se precaver as pessoas que já têm uma predisposição, seja hereditária ou qualquer outro motivo, a ter essa doença. Muito bom, muito obrigado, viu, Francine? Eu acho que, de fato, você tem toda a razão. Existem vários tipos de leucemias e, por isso, a gente tem que se preocupar muito em saber que tipo de leucemia você está se referindo. Porque existem alguns tipos de leucemias em adultos que sequer você precisaria tratar. Sabia disso, Rita? Não, É. não sabia. A gente fala que o melhor tratamento seria não tratar. E, às vezes, 10, 12 anos sem tratamento nenhum. E existem outras leucemias em adultos que, infelizmente, como você mesmo se referiu, são tratamentos muito agressivos. Mas não se esqueça, por exemplo, uma pessoa que ficou muito famosa foi aquele jogador de futebol do Santos, Narciso lembra? do Santos. Narciso. O Narciso teve uma leucemia mieloide aguda. É uma leucemia muito grave. E ficou muito tempo, né, doutor Gilson? E daí foi assim, na mídia exato, também, na né? mídia, né? Faz tempo que aconteceu, graças a Deus, né? Hoje ele está bem. Está ótimo, então veja, ele sofreu um tratamento muito grande, mas compensou. Ele foi tratado, ele foi curado e até voltou a jogar futebol. Hoje ele é técnico de futebol. Ele é técnico, hoje sabia, ele é então. técnico. Então veja, o Narciso chegou a técnico de futebol, né? Foi um grande jogador também e recebeu um tratamento que cá entre nós é realmente muito agressivo, mas compensa. Então não vamos pensar em agressividade do tratamento como alguma coisa que seja ruim, mas uma coisa que seja necessária. Agora, você tem uma segunda parte da sua pergunta que diz se isso pode ser transmitido hereditariamente e se você poderia fazer alguma coisa ou alguém poderia fazer alguma coisa. Depende muito do tipo de doença, viu? Há algumas leucemias que sim, viu, podem ser transmitidas hereditariamente, geneticamente, de pai para filho, de tio, etc. Mas não é a mais comum forma de leucemia. Então, calma, muito cuidado. A grande dica é a seguinte: todos nós estamos sempre sujeitos a algum tipo de doença, inclusive as doenças oncológicas. E se a gente puder levar uma vida da melhor forma possível para que a gente evite ao máximo a presença dessas doenças, o melhor é que a gente faça assim, não é? Então, olha, muito obrigado, não se preocupe, vamos entender o seguinte: o melhor tratamento nem sempre é o mais gostoso, né? Infelizmente. Dentro ainda da Dúvidas em Oncologia, a gente tem mais 2 participações com perguntas semelhantes. A primeira é do senhor Júlio Ricardo de Paula e também do José Luiz Laino. Vamos acompanhar e nessa Rita também tem uma participação que é bem na área dela, doutor Gilson. Vamos ver. O câncer é uma doença ligada realmente com algumas emoções. Eu vejo muita gente comentando sobre pessoas que têm câncer, geralmente são pessoas que guardam muita mágoa, muita coisa, né? Não solta, fica guardando rancor, tudo, e geralmente dizem que o maior motivo do câncer também é isso, é guardar, pessoas que guardam muita mágoa, tudo. Queria saber se existe isso mesmo. Olha, mágoa não provoca câncer. Graças a Deus. Tá? Né? E nenhuma doença em geral, certo?
O que acontece é que as pessoas associam muito essa questão. É muito comum dizer, olha, isso é mágoa, hein? Não é assim que as coisas funcionam, felizmente, porque senão a população não teria aumentado ao longo dos anos, ao contrário, né? Teria diminuído, porque todo mundo tem as suas mágoas, tem as suas dores internas, e isso não é causadora de câncer, tá? É necessário que a pessoa tenha ou uma exposição física para que haja o desenvolvimento da doença, ou geneticamente, ou hereditariamente. Existem condições físicas para que o câncer se desenvolva, né? A emoção, ela não é fator, né? Ela não vai aí causar, provocar o câncer, não é isso mesmo? É isso mesmo. Só tem um problema que eu gostaria de chamar a atenção. Muita gente fala que a depressão poderia causar doenças, inclusive o próprio câncer. Sim e não. Sim e não. Eu explico. A depressão nunca causa uma doença em si, não é? Sim. Mas ela é capaz, por exemplo, de diminuir a resistência de uma pessoa, sim. E com isso as doenças infecciosas, por exemplo, são muito Então comuns. está ligado. Mas aí há uma condição física. Exato, não é a causa. Ela vai ser desencadeada. Isso que eu ia falar. Desencadeada. Exatamente. Veja bem, eu tenho um plano inclinado, né? A bolinha está aqui no plano inclinado. Ela fica andando de lá para cá, mas nunca cai, não é? Sim. Aí chega, mas ela já existe lá em cima, tudo bem? O câncer está lá dentro. Sim. E daí ela entra em depressão e aí entra no plano inclinado. Desencadeou o problema, mas não foi a causa. Mas tem ligação. Tem ligação nesse sentido, como hormônios, por exemplo, tem ligação em câncer de mama, em câncer de próstata, certo? Tomar terapia de reposição hormonal em grande quantidade desencadeia o câncer de mama. Ele vai desencadear, mas ele não vai ser a causa. Não é a causa. E isso é importante que fique muito claro e que as pessoas parem com essa ideia de que o câncer está sempre relacionado à mágoa, porque coitada das pessoas que não vivem esse problema e que são acusadas, mas aí dentro tem, né? Isso é muito outra coisa, leva um sentimento de culpa horrível. Eu fiz o meu câncer, né? Isso não existe. Sim, Foi exatamente. muito perguntas pertinentes, né, para a gente tirar todas essas dúvidas em oncologia. Calma. Falando em câncer de mama, a gente tem pergunta do pessoal nas ruas sobre câncer de mama. Vamos acompanhar. Qual idade pode aparecer o câncer de mama? Eu queria saber que eu já achei um carocinho no meu seio, né? Aí eu fiquei desesperada, achando que era uma coisa muito grave, assim, né? Que minha mãe já teve câncer de mama. E aí quando eu fui fazer o ultrassom, o médico falou que era uma glândula mamária, né? Aí, mas eu ainda tenho, né, esse carocinho. Eu queria saber se é normal ter uma glândula mamária assim grande que pareça assim um tumor ou alguma outra coisa mais séria. Então, olha, a primeira pergunta, a dona Samara, não é? Samara. Ela está preocupada com o câncer de mama em jovens. Isso. Né? Isso, mulheres com que jovens. idade pode aparecer? Na verdade, veja bem, teoricamente, teórica e na prática, também você tem câncer de mama dos 20, 25 anos de idade até os 80, 90, 100 anos. Isso é verdade. Mas não é assim na prática, né, gente? Na prática mesmo, o que acontece é que a maior parte dos cânceres ocorre a partir dos 40 anos de idade, certo? E vai chegar no seu máximo em torno de 60, 70 anos de idade. Aí continua havendo um aumento, mas aí é muito difícil a quantidade de pessoas que estão nessa faixa. Não está aumentando o número de câncer de mama em mulheres jovens. Acontece que é muito importante que as mulheres jovens também se previnam. Evitar hormônios à toa, evitar uso abusivo de pílulas anticoncepcionais, a desnecessária manipulação das mamas, até cirúrgica, do ponto de vista estético, que às vezes faz perder certas dificuldades. Não que você não deva fazer, pelo amor de Deus, isso é um problema pessoal de cada um, mas tomar um pouco de cuidado, né? Esses exageros não são muito cuidadosos. Quando deve começar? A mamografia. Quando deve começar a mamografia? Muito importante. Veja bem, se você tiver uma parente de primeiro grau, então veja, mãe, irmãs, filhas de primeiro grau, né, que tiveram ou têm câncer de mama, com qualquer idade, é preferível que você tome cuidado a partir dos 30 ou 35 anos de idade.
certo? Ou a primeira mamografia 10 anos antes da idade que a sua parente teve. Por exemplo, sua parente teve aos 45, a sua primeira mamografia deve ser realizada aos 35. Sua parente teve aos 30 anos, a primeira mamografia deve ser realizada aos 20 anos. Certo? É uma regra mais ou menos fácil de ser realizada, né? Uma outra coisa importante, se na família tem muito câncer de mama, cuidado desde que se entenda por mulher, né? Então daí passa a ter cuidado. Então é isso. Isso não é frequente, gente. Então a dica é a seguinte, mamografia a partir dos 30 ou 35 anos de idade no máximo. Mas e a questão do autoexame? O autoexame ele não faz o diagnóstico de câncer de mama inicial. Ele faz o diagnóstico de câncer de mama grande. Surgem muitos nódulos que, aliás, eu vou pegar como gancho para a segunda pergunta, não é? Que é da Natália, né? Da Natália. A dona Natália teve um caroço na sua mama. E aí ela fica preocupada, como é que vai acontecer, o que vai acontecer, se é maligno. Calma, não é nada importante. A maior parte das mulheres, antes da menstruação, tem suas mamas encaroçadas. Todo mundo sabe disso, até dolorosas. Então você faz seu autoexame das mamas sempre na semana seguinte ao da menstruação, porque daí as mamas ficam flácidas e fica mais fácil de se palpar, não é? Então veja bem, se surgir um nódulo, você primeiro vê se esse nódulo é novo. Então a gente costumava brincar antigamente, agora eu não tenho brincado muito, porque acho que eu estou ficando meio velho mesmo, mas se brincar, você tem nódulos que são amigos seus. Então a gente chama aquele nódulo, você chama o Luizinho, né, outro é o Zezinho, outro é o Huguinho, e não pode ter mais nenhum xereta. Tudo bem? E se você está sempre palpando o Huguinho, o Zezinho, o Luizinho, são seus amigos, eles não se preocupem, viu? Você não precisa se preocupar, porque se eles não se modificarem de tamanho, se eles estão sempre no mesmo lugar, etc., eles são normais para você. Todavia, se aparecer um novo, ou se esse novo, ou se o Huguinho resolver mudar a cara dele, né? Aí é um intruso. É um intruso ou aparecer. Então, aí você procura um médico. É preocupante? Não é preocupante, gente. Calma. Olha, se você pegar assim, num consultório de um mastologista, ou de um ginecologista, ou de um clínico, 10 mulheres que aparecem com caroços de mama, só uma teria um caroço potencialmente maligno. A maior parte é relacionada a hormônios, é normal, são cistos, displasia, né? De mama, que na verdade ela é discutir se ela existe ou não, mas então, uma displasia de mama. Mas comumente então, se fala, hormônios, né? Hormônios. Então, gente, calma, não é bem assim, calma. E além disso, hoje, a mamografia, o exame do médico, a mamografia e mais a ultrassonografia praticamente orientam os diagnósticos o mais precoce possível. Então, a dica é essa, nada de medo, só de atenção. Dr. Gilson, a gente vai fazer um breve intervalo, voltamos já já. As diferenças no atendimento do Instituto de Oncologia de Sorocaba começam no acolhimento do paciente. O corpo clínico do IOS é formado por uma equipe experiente com diferentes especialidades. São profissionais que completam a filosofia do atendimento de saúde integrada. A medicina integrativa busca o atendimento integral do paciente. O paciente oncológico deve receber atendimento de diversas especialidades médicas e diversas especialidades não médicas. Assim, nós oferecemos tratamentos em médicos, dentistas, nutricionistas e psicólogos capazes de atender o paciente na sua forma mais integral e oferecer a melhor qualidade de vida possível para a sua atenção. Um dos caminhos mais eficientes no tratamento do câncer passa pela quimioterapia, a interação medicamentosa que consegue acabar com as células da doença. O Instituto de Oncologia tem uma unidade exclusiva para o serviço quimioterápico. De volta com o programa Painel Saúde, que essa semana fala sobre
dúvidas em oncologia. O Painel Saúde tem sempre o apoio do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Dr. Gilson, mais perguntas do pessoal nas ruas querendo tirar as dúvidas sobre oncologia. Vamos acompanhar? Eu gostaria de saber se todo câncer de mama tem realmente a necessidade de extração do seio. Olha, infelizmente o melhor é operar. Disse que o tratamento curativo para o câncer de mama hoje passa por 2 tipos de procedimentos: a cirurgia e a quimioterapia com ou sem hormonioterapia. Isso que faz o câncer de mama hoje ser curado. Agora, o tamanho da lesão, o tipo de câncer, porque há vários tipos de câncer de mama, vão determinar ou delimitar o tamanho da cirurgia também. A maior parte das vezes hoje, com os diagnósticos muito precoces, te faz uma cicatriz desse tamanhico. Nem deforma a mama. Olha que coisa maravilhosa, né? Não precisa não ficar preocupado sobre isso. Mas, infelizmente, nós continuamos ainda operando, irradiando, operando e fazendo quimioterapia na maior parte dos pacientes. Teve uma outra pergunta que nós recebemos também por e-mail da Rita, uma telespectadora do programa, que ela pergunta assim, próteses de silicone que as mulheres geralmente costumam colocar, é possível ser detectado, né, alguma diferença no seio, algum carocinho que possa aparecer mesmo sendo a prótese de silicone, e na mamografia ela também dá para perceber isso? Ótimo, excelente. São 2 perguntas excelentes, viu? Então vamos lá. Quando se coloca a prótese de silicone, você pode fazer uma série muito grande de procedimentos. Existem alguns, inclusive, que tiram a mama e põem uma prótese, né? Certo embaixo. Gente, olha, toma muito cuidado. O cirurgião plástico precisa ser muito bem escolhido para fazer isso. Sabe por quê? Eu já tive algumas pacientes que o cirurgião plástico não era suficientemente habilitado, infelizmente, né? Não tomou devido procedimento e ali tinha um câncer de mama e ele jogou no lixo. Depois apareceu, a mulher não foi tratada, depois apareceu uma metástase, voltou a doença. E a paciente nem ficou sabendo. E daí nós ficamos sabendo no momento porque nem sabia. da prótese. Nem sabia. Então, cuidado. Eu acho que todos os pacientes todos os pacientes que vão fazer cirurgia de mama e que vão de alguma forma precisam ser avaliados do ponto de vista de uma mamografia pelo cirurgião plástico. No mínimo isso, né? Mas essa é a primeira coisa. Segunda coisa é o seguinte, olha, quando você põe a prótese, existe a prótese silicone que é posta debaixo do músculo, essa não interfere em absolutamente nada. E é a prótese melhor indicada. Não é a única, né? Mas em termos de câncer de mama, essa é muito boa. E a outra é aquela que é posto entre a pele e o músculo, né? Então, tá, a mama, a prótese e depois o músculo, certo? Esta, ela costuma comprimir a mama. Palpar não muda nada. Fazer mamografia dá para fazer, mas é um pouco desconfortável. De qualquer forma, existem vários estudos que mostram que, via de regra, para as pessoas bem atentas, a prótese de mama não traz dificuldades para diagnóstico precoce em câncer de mama. Tá certo. Aproveitando a presença da Rita de Cássia, doutora Rita, você já pegou alguma situação assim, doutora Rita, de a mulher falar que na situação dela, ela tinha uma prótese, teve algum caso assim semelhante ou não? Não tive, Fábio, não tive. Nenhum caso que mulher que tinha prótese detectou um tumor e que houve a interferência, não. Geralmente são pessoas que usaram prótese, colocaram a prótese, foram muito bem, como o doutor Gilson disse, né? muito bem encaminhadas, um trabalho muito bem feito pelo profissional e não trouxe nenhum problema, não foi assim, colocou, né? Porque às vezes pode surgir essa questão, poxa, será que foi a prótese que provocou o câncer? Não. Sim, a prótese não sabe. Tem vários estudos, inclusive, que a prótese não produz câncer de mama, viu? Isso. É bom avisar. Então, isso é importante as pessoas saberem, né? Pergunta então, muito pertinente. Muito importante. Doutor Gilson, tem mais depoimentos do pessoal nas ruas tirando dúvidas em oncologia. Vamos acompanhar. Eu tenho 2 perguntas na realidade. A primeira, assim, é sobre uma lesão no órgão genital, ela pode ocasionar, no caso, câncer?
E a segunda pergunta, eu como estou fazendo educação física, gostaria de saber, atividade de ciclismo, bicicleta, mesmo de academia ergométrica há muito tempo, ele pode ocasionar mais para frente algum sintoma relacionado ao câncer também, devido ao peso ou atrito, né, no local, né? Muito bom, Fernando. Essa pergunta foi muito interessante, é muito pertinente, porque existem vários tipos de lesões nos órgãos genitais, tanto masculinos quanto femininos. Algumas delas são lesões que podem ser infecciosas, por exemplo, por vírus. O HPV, o vírus do herpes do papiloma humano, HPV, é um vírus oncogênico. Então, é ele, por exemplo, o responsável pelo câncer de pênis, e ele é o responsável pelo câncer de colo de útero, de vulva e de vagina na mulher. Então, é uma doença sexualmente transmissível, né? Que tem até vacina hoje para reduzir a incidência, etc. Então, veja, se você tiver uma lesão de pênis, a melhor coisa que você faz é procurar o seu médico urologista e ver se isso é importante ou não. Então, essa pergunta está resolvida. Agora, a segunda pergunta também é muito interessante. Se ele é estudante de educação física, né, e ele faz ciclismo e outras formas de atletismo, etc. E se isso traria algum... Não traz nenhum inconveniente. Pelo contrário, o exercício hoje, ele é considerado muito favorável para a maior parte das pessoas. O que não pode é ficar viciado em exercício, que daí ele passa a ser um problema, né? Mas sem estar viciado em exercício é a melhor coisa. Vou aproveitar e falar, Rita, existe muita gente viciada em exercício que você conheça? Boa pergunta, hein, doutor? Eu não conheço, mas existem vários estudos que mostram que existem sim pessoas, não só no exercício, né, mas o exercício ligado a uma imagem corporal, que foi o tema até daquele semana passada, né? Que nós já fizemos, né? Que é a busca do corpo ideal. E esse ideal parece que nunca chega para as pessoas que têm essa compulsão pela atividade física. É verdade. Dá tempo, compulsão. A gente tem mais 2 depoimentos, mas bem rapidamente, Rita, qualquer tipo de vício, ele é muito prejudicial ao ser humano? Sim, porque o vício, na verdade, é a compulsão, né? Aquela pessoa que perde o controle sobre uma determinada situação. E tudo que é demais faz mal, né? Já diziam os nossos avós, nossas mães, né? Um dito importante e verdadeiro. Dr. Gilson, eu tenho 53 anos. Eu gostaria de saber, como eu nunca fiz exame de próstata, você tem um limite para essa idade, né? E como é que a gente sente, né, o início dessa doença, né, de próstata, né? Seu Vladimir, o senhor faz uma pergunta muito interessante, né? Que, aliás, é muito útil para todos os homens e para as mulheres exigirem dos homens, né? Dos seus maridos. Quando eu devo fazer o primeiro exame de câncer para a prevenção de câncer de próstata? Fácil para burro. Primeiro exame exige toque retal e dosagem de PSA. Obrigatoriamente. Não tem jeito de fazer toque retal sem PSA ou o inverso. Só fazer o exame de sangue que tá bom. Se o homem quiser fugir do toque retal, nem pensar, o toque né? retal nem pensar, tem que fazer, né? Agora, com que idade? As sociedades internacionais e algumas nacionais, inclusive o Ministério da Saúde, pedem que o primeiro exame de toque seja realizado aos 50 anos. Mas, se você tiver algum câncer familiar. Exato, se tiver algum paciente com câncer de próstata, em primeiro grau, pai, avô, irmão e filho com câncer de próstata, aos 40 anos o primeiro exame. A Sociedade Brasileira de Urologia no Brasil, então, os urologistas dizem que deve começar aos 40 anos. Para mim, tanto faz. O que acontece é o seguinte, você se sentindo na obrigação de fazer um diagnóstico precoce, vá procurar o seu urologista e, por favor, se ele falar, vamos fazer só PSA, não aceite, procure outro médico. Ele, se eu não me engano, o senhor Vladimir falou que tem 57 e não 53 anos. 53 anos, né? Produção pode. 50, e nunca fez. Então, ele tá deve nesse fazer momento? Agora. Claro, claro. O primeiro momento é mais importante, né? Certo? Tenho 2 perguntas a fazer. A primeira é, por que em programas de rádio, televisão, a mídia em geral, o médico é atencioso, ele responde com clareza, a gente pode questionar o problema para ele de saúde e cara a cara ele simplesmente ignora você, ele não olha de você, ele não faz nenhuma assim, ele não atende você bem.
E a segunda é sobre o câncer de ovário. Como diagnosticar sem precisar operar? A dona Ana faz duas perguntas. Isso. Uma delas que eu vou responder depois. A primeira. E a segunda, que é sobre câncer de ovário. Como eu faria para se fazer um diagnóstico precoce de câncer de ovário? É muito simples. Toda mulher com mais de 50 anos de idade, o seu exame ginecológico e ultrassonografia do abdômen. O que faz o diagnóstico de câncer de ovário é o exame ginecológico e ultrassonografia de ovário. A maior parte das mulheres tem câncer de ovário a partir dos 50 anos. É muito rara a presença da doença antes em mulheres que menstruam, embora exista, viu? Mas é muito raro, não é? Então a dica é, depois de 50 anos, fazer o seu exame ginecológico normal, com o Papa Nicolau, e o exame ginecológico bimanual, né? Que faz o toque de vagina, etc., faz também ultrassonografia. Pronto, essa é a dica. Agora, a sua primeira pergunta, eu vou responder para a senhora o seguinte, eu não posso responder por todos os médicos, não é? Que existem médicos que são comunicativos, médicos que são interessados, atenciosos, médicos que não são. Agora, a senhora reclame para o médico, por favor, só tem direito de reclamar para o médico. Se o médico lhe atendeu rápido e não foi insuficiente para a senhora, vou dar um conselho muito simples para a senhora e para todos que estão ouvindo, viu? Pelo amor de Deus, exija do médico. Reclame. Chega e fala, reclame. É direito, né, doutor? O cara chega e fala assim, olha aqui, desculpe, mas eu não entendi. Eu recebo muita segunda opinião, sabe, pessoas de segunda opinião. Ainda ontem recebi uma de São Paulo, né? Uma de São Paulo que veio reclamar exatamente isso, que ela foi a 4 médicos de São Paulo, nenhum deles ofereceu alguma pergunta. E eu ofereci o mesmo tratamento para ela, mas eu expliquei e ela ficou contente com o que eu fiz. Então o problema é o seguinte, Isso faz toda a diferença, faz né? toda a diferença, reclame. Claro. Tá certo. Doutor Gilson, o programa Painel Saúde dessa semana chegou ao final. Fabiana já sinalizou, nosso tempo está esgotado. O tema foi dúvidas em oncologia. Nosso e-mail Aliás, está muito sempre bom. Muito bom. Ótimas perguntas, né? Ótimas O perguntas. nosso e-mail está sempre à sua disposição. painelsaude@gmail.com. O apoio é sempre do Instituto de Oncologia de Sorocaba, Dr. Gilson Delgado. Para você, uma boa semana e até lá.